Oi, gente, eu sou a Letícia. Eu estou aqui na cidade de Nice, na França, para realizar o meu mestrado na área de didática da língua francesa. E hoje eu vou mostrar para vocês como que foi o meu processo para chegar até aqui e qual foi a média de gastos que eu tive. Lembrando que se você tem interesse em estudar na França, existem vários caminhos que podem ser trilhados. Você pode, por exemplo, fazer um programa de mestrado ou doutorado sanduíche, onde uma parte do seu curso você faz no Brasil e outra parte no exterior. Tem o programa do Erasmus, onde cada semestre do seu curso é em um país diferente. Tem o mestrado em alternância, que é quando você já sai com um contrato de trabalho para estudar e trabalhar numa empresa específica. Existem bolsas para determinadas áreas, como a Braftec, e tem o programa que eu escolhi, que foi pela Campus France. Então, você vai escolher o que melhor se adaptar a você. Agora, por onde eu comecei a minha pesquisa? No próprio site da Campus France, eles têm um espaço dedicado a encontrar meu mestrado. Eles vão colocar uma lista para vocês, vocês podem classificar por região da França ou por área de estudos. E aí eles vão mostrar todas as possibilidades de mestrado e principalmente quais são as exigências de cada um. Porque existem alguns cursos que são ministrados em inglês, outros que são ministrados em francês. Existem cursos que exigem um procedimento extra, como um pré-projeto de mestrado, ou que você realize alguma avaliação específica da própria instituição. Então, nesse espaço você vai encontrar todos os tipos de mestrado, o que eles estudam e, acima de tudo, quais são as exigências de cada um. Mas uma dica que eu dou desde agora é buscar um curso que tenha o selo Bienvenue en France. O que acontece? Com esse selo, você vai automaticamente concorrer a uma bolsa de excelência. E eu já vou explicar um pouquinho mais sobre ela lá na frente. Mas isso foi a primeira coisa. Eu filtrei a minha pesquisa mais por minha área, claro, né? Língua francesa, mas também se tinha esse selo Bienvenue en France ou não. E agora, o que todos os mestrados exigem que você precisa pensar antes mesmo de fazer a sua candidatura? Porque um mestrado não é uma coisa que dá para você decidir e 3 meses depois você vai. Exige toda uma preparação prévia. Então, assim, primeira coisa, prova de proficiência, que é essa prova que vai mostrar os seus conhecimentos e isso vai ser reconhecido internacionalmente. Então, se o seu curso for ministrado em língua inglesa, você vai ter que mostrar uma proficiência em inglês. Mas, no caso, a maioria dos cursos são ministrados em francês, e aí você vai ter que apresentar uma prova. Nós temos como opção o TEF, TCF, DELF e DALF. Você vai dividir essa prova em níveis do A1, que é o mais básico, até o C2, que é mais avançado. Eles vão pedir normalmente o nível B2, que é um nível avançado. Mas dependendo da área, por exemplo, no meu caso, que era em língua francesa, eu precisei fazer uma prova de nível C2, que é o mais alto que tem. Então já observem qual é o nível que o curso de vocês exigem. E claro, lembrando que eu sou professora de francês, se vocês precisarem de ajuda com a preparação para a prova de proficiência, eu estou aqui. Além da prova de proficiência, você vai precisar providenciar um passaporte, claro, mas também a tradução juramentada dos seus principais documentos acadêmicos, como seu diploma, seu histórico escolar. Vai precisar também de um currículo redigido em francês. E se você tiver contato com algum professor que possa escrever uma carta de recomendação em língua francesa para você, seria muito interessante, muito vantajoso. E desde que você escolheu a sua cesta de cursos, né? Você pode escolher até 7 mestrados diferentes. Você vai escrever uma carta de motivação para cada um deles. É muito importante que as cartas elas sejam diferentes entre si, ok? E aí, depois que você providenciou esses documentos, você vai finalmente preencher sua candidatura. Mas não se preocupa, porque todo ano a própria Campus France faz lives no Instagram para poder explicar como fazer o preenchimento das candidaturas. Tem vídeo explicando no YouTube. Você pode marcar reunião com eles e pode escrever e-mails também, que eles sempre vão te ajudar durante todo o processo. É bem tranquilo. Então, você preencheu sua candidatura no site deles, pagou a taxa, você vai ser chamado para uma entrevista com eles. Mas é uma entrevista bem tranquila.
Basicamente é para você poder apresentar os seus documentos, os mesmos que você já tinha colocado na sua candidatura, e onde eles vão perguntar um pouquinho das suas motivações, por que você quer estudar na França, quais instituições você escolheu e por quê, mas é algo muito, muito tranquilo. Comigo foi em francês, obviamente, não sei se eles fazem esse processo em português e inglês também, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. E aí, depois que você fez isso, você pode esperar, porque provavelmente algumas vão ter procedimentos paralelos, algumas instituições. Então, às vezes vão te chamar para uma entrevista online com a instituição, podem te pedir para fazer alguma prova específica, podem te pedir para apresentar um pré-projeto, mas assim, sempre tudo muito tranquilo, tudo avisado com bastante antecedência, dá tudo certo no final. Resolvendo tudo isso, é só esperar os aceites chegarem, escolher uma instituição, porque você pode se candidatar para até 7 instituições. Você escolhe uma e aí, a partir da sua carta de aceite, você já pode fazer o procedimento de pedir visto, procurar moradia e tudo mais. Mas vamos ao que interessa, gastos, como que foi tudo isso? É um investimento, não vou mentir para vocês, mas tudo isso, como é um processo longo, você não gasta de uma vez. Então dá para você se preparar financeiramente para isso com muita tranquilidade. Bom, o primeiro gasto que tem é para fazer um passaporte, que tá R$ 257,25. Mas se você já tem um passaporte, não tem problema. O segundo gasto é com a prova de proficiência. No meu caso, como eu fiz o DALF C2, que é a prova de nível mais alto, ela também é a prova mais cara. Ela custou R$ 796, mas dos outros níveis o valor é mais baixo. Temos a taxa da Campus France, que é R$ 570. Temos também o valor do visto. Na hora que você vai fazer o pedido do visto lá na embaixada, você tem que pagar 50 euros e aí vai variar de quanto o euro está custando naquele dia. Para mim, isso custou R$ 320 na época. E aí, você vai comprar também, obviamente, a sua passagem de ida. A minha custou R$ 4.000, mas por quê? Porque eu comprei bagagem extra e eu priorizei para escolher todo o trajeto da mesma companhia, porque se eu perdesse um dos trajetos e eu não conseguisse fazer a conexão, eles teriam a obrigação de me colocar em outro voo depois, e foi justamente isso que aconteceu. Meu voo de ida atrasou, perdi a conexão, então foi muito tranquilo, a própria empresa já me colocou no voo seguinte, deu tudo certo. Outra coisa importante, traduções juramentadas. Eu tive muitos, muitos, muitos documentos para traduzir, então isso ficou em torno de R$ 1.000. Tradução juramentada não é uma coisa barata. E impressão de documentos, eu coloquei todos os gastos, assim, as impressões de documentos que eu tive que apresentar na embaixada, ou na entrevista da Campus France, ou para trazer para cá. Essa impressão foi por volta de R$ 50. Antes de ir para a França também, eu fiz uma procuração de plenos poderes para minha mãe. É muito importante fazer isso. Você vai no cartório e deixa com uma pessoa de confiança essa procuração para ela resolver qualquer problema burocrático por você. É muito importante. Essa procuração custou R$ 150. Fiz um seguro viagem de 1 mês, porque chegando aqui a gente pode solicitar a Sécurité Sociale, mas ainda assim não é uma coisa que acontece do dia para a noite, então é importante fazer um seguro viagem. Esse seguro viagem por 1 mês custou R$ 512,79. Antes de ir também eu precisei comprar 2 malas grandes e uma pequena, isso custou R$ 1.250. Comprei também um chip internacional de 5 dias, ele custou R$ 200. É muito importante ter esse chip, porque se acontecer qualquer coisa, você consegue ter internet para, enfim, chegar até o lugar que você precisa. Não espera chegar na França para ter seu chip. E aí, a hospedagem para o primeiro mês, isso eu deixei como um valor X, porque varia muito. Tem pessoas que conseguem de cara alugar um apartamento, tem pessoas que conseguem alugar um Cruz, que é um apartamento bem mais barato, uma residência universitária. Tem pessoas que precisam reservar hotel para o começo, tem pessoas que precisam reservar um Airbnb no começo, que foi o meu caso. Então isso eu deixei um valor um pouco indefinido.
E aí, chegando aqui na França, você tem o gasto do seu titre de séjour, que é tipo a validação do seu visto. Você paga seu visto na embaixada, 50 euros, e chegando aqui na França, você paga mais 50 euros para validar esse visto, que foi um valor de 320 reais. O mestrado em si tem aquela questão da bolsa de excelência que eu falei para vocês. O que acontece? O mestrado na França para estrangeiros, ele custa 3.770 euros por ano. Só que, se você escolher uma universidade com o selo Bienvenue en France, e se você for aprovado para isso, se você tiver a excelência que eles desejam, você vai pagar o mesmo valor que um francês pagaria, que é 250 euros por ano, que foi o meu caso. Eu paguei, então, esses 250 euros, que dá uma faixa de 1.500 reais, e tive que pagar também a CEVEC, que é uma contribuição de vida do estudante, que é basicamente para você ajudar na manutenção da universidade em si. É uma taxa de 103 euros, que dá mais ou menos 650 reais. Então, todos esses gastos que eu falei para vocês deu em torno de 12 mil reais. Mas eu também recomendo vocês trazerem uns 1.000 euros para o começo. Mesmo vocês tendo conseguido bolsa ou alguma residência, enfim, mesmo vocês tendo conseguido outras coisas, é importante vocês terem um dinheiro guardado para emergência, tá? Então, o mestrado, ele é um investimento de 12 a 15 mil reais. Mas, como eu disse, alguns gastos não necessariamente você vai ter. Às vezes você não precisa comprar mala ou um passaporte, ou às vezes você já tem a tradução dos documentos ou já tem uma prova de proficiência. Então, varia muito de pessoa para pessoa. E como eu disse, é um valor que ele é diluído ao longo do tempo, não é uma coisa que você vai pagar de uma vez só. Então, primeiro você faz o passaporte, depois você paga a prova de proficiência, depois a taxa da Campus France. Então, é um investimento alto, mas que ao mesmo tempo ele é diluído durante um tempo. Outra coisa que eu recomendo quando vocês forem vir para a França, não precisa comprar roupa de frio. Aqui vai ser muito mais barato. E o que eu recomendo vocês levarem do Brasil, se concentrarem em levar do Brasil, é remédio, chinelo, roupa íntima, meia, coisas de unha, se vocês gostam de fazer a unha, e coisas específicas para o cabelo de vocês, se vocês têm cabelo cacheado, enfim, se vocês usam um produto específico, é bom trazer. Fora isso, não precisa se preocupar tanto de, ai meu Deus, o que eu vou colocar na minha mala, mas se tiver mais alguma coisa que vocês queiram saber sobre o mestrado na França, sobre procedimentos, me mandem mensagem que eu posso fazer outros vídeos explicando como esse. E lembrando que se você precisar de ajuda com a sua prova de proficiência em francês, eu sou professora e posso te ajudar. Já tive vários alunos que foram aprovados em muitas provas, então você pode ser mais um deles, ok? É isso, bisous, tchau, tchau!